Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Shhh. Silêncio no estúdio. O moço que nos conta esse relato diz que depois que a banda dele terminou em 2008, ele ficou muito doente, mas não parou de trabalhar nem perdeu contato com os ex-companheiros. O Pércio, que também é guitarrista, participou da Minutemen, acho que era esse o nome da banda, até o fim. E o convidou para participar de um novo projeto, onde ele não seria guitarrista e vocalista mais, e sim estaria responsável por tocar o contrabaixo, a bateria, mas principalmente produzir. A nova banda, Marianne, como vocês podem ver nos vídeos do YouTube, teria músicas próprias, mais de autoria dele e quase que estritamente em português. Não seria uma banda de palco, de shows, eles gravariam um álbum independente para lançar o selo mesmo. Algo bem diferente de shows e jams e tal. O engenheiro de áudio deles, o Carlos, gravaria tudo de forma digital, com um programa conhecido, o Pro Tools. Nada de analógico, DAT, ADAT. Gente, eu tô falando um monte de termo aqui que eu não faço ideia do que é. Sei que tá escrito aqui no relato dele e eu tô passando pra vocês. Quem entende de música aí fala, mas eu não tô entendendo nada. Mas tô passando. Nada de analógico como em estúdios antigos. Tudo digital. E eles iam usar o subsolo da casa do Carlos, onde tudo foi montado. Diversos amplificadores, instrumentos, mixers, mesas, pré-amps e um assustador contrabaixo acústico italiano dos anos 20. Que da hora! Tudo para fazer um trabalho bem profissional. E eles gravaram várias faixas, sem o menor problema. De vez em quando eles convidavam algum amigo para uma participação especial, mas basicamente era só os três no estúdio. Diz que já havia acontecido várias coisas estranhas naquela casa, no estúdio, no local. Como, por exemplo, lâmpadas queimarem o tempo todo, mesmo sendo novas. Até hoje as lâmpadas piscam, apagam sozinhas, acendem sozinhas. E no estúdio a mesma coisa. Diz que a casa é muito antiga e carrega muita energia. E conta a vizinhança de que uma criança morreu nessa casa anos antes dela ser alugada pelo Carlos ou pela família dele. E é uma casa bastante grande, mas também bastante fria e úmida, tanto que o encordamento dos instrumentos lá, as cordas de baixo, guitarra, se deterioram de maneira extremamente rápida. O ambiente mudava de temperatura repentinamente e não era incomum as pessoas sentirem calafrios lá, ou ainda sentir alguma presença no banheiro, que fica ali também, ali embaixo, perto do estúdio, ou mesmo tocando algum instrumento. Ele diz que uma passagem bem interessante que relataram para ele, que ele não pode confirmar ou afirmar porque ele não estava, no momento ele não estava lá para registrar, mas que contaram para ele, é que era 4 da manhã mais ou menos e as luzes começaram a piscar bastante. E de repente um teclado que estava lá no estúdio ligou sozinho. Tocou ali algumas notas desconexas, como se fosse uma criança brincando no teclado, sabe? E parou. Isso fez com que o Pércio parasse o que estivesse fazendo ali, ó, e subiu pro andar de cima. Não, subiu pro andar de baixo. No dia seguinte, o mais estranho. Ele tinha largado tudo ligado no estúdio, mas justamente o teclado, que foi o que ligou e fez ele zarpar dali, tava sem a fonte. Era um Yamaha PRS. Foi ele que ligou e tocou na noite anterior, mas ele estava sem a fonte de alimentação, ou seja, ele não poderia ter sido ligado, porque ele não estava ligado na tomada, não estava na rede de energia. O único. E diz que essa foi apenas uma das histórias que aconteceu naquela casa. Ele confessa que já sentiu até mãozinhas tocarem ele, o tocando, e que muitas vezes a temperatura variava de forma tão abrupta e tanto que a cada take eles tinham que reafinar as guitarras e os baixos. E diz que eles ficavam até de madrugada gravando e tal, e o trabalho foi progredindo e sempre só os dois e o engenheiro de áudio deles, né? O Pércio, o Carlos e ele. Diz que aquelas noites eram massivas e que
assim que um músico coloca o fone de ouvido para gravar, ele já tá ali sob tensão. E que ao contrário do que muitos pensam, as músicas não são gravadas assim, todo mundo tocando junto. Cada instrumento é gravado separadamente, depois ele é mixado, junta tudo no Pro Tools. Então eles podem acrescentar quantos instrumentos eles quiserem ali na hora da mixagem da música. E diz que eram noites regadas a cigarro, café e Coca-Cola. Bom, ele diz que é muito fã do guitarrista Gary Moore, do falecido Gary Moore, famoso por seus blues e baladas imortais, como Parisian Walkaways e Still Got a Blues. Ele diz que o Gary Moore foi uma forte influência para ele quando ele começou. E diz que seu jeito próprio carismático de tocar sua guitarra Gibson Les Paul, adoro, linda Les Paul. Eu tenho uma Fender Squier. Seu jeito de tocar sua guitarra, urrante e doce. Gary Moore ainda é o favorito dele entre os grandes. Bom, no dia 6 de fevereiro de 2011, mais ou menos às 7h30 da noite, ele tinha acabado de chegar. E a função dele naquele dia era só gravar uma faixa do baixo, algo que não ia levar muito tempo. E o Pércio e o Carlos já estavam lá. E com a guia pronta, ele decidiu primeiro escutar e depois improvisar. Ele não tinha composto algo para aquela canção, então ele não tinha ali nem partitura nem cifra. E é no improviso mesmo que fica bem legal. A primeira coisa que se faz ao gravar é afinar os instrumentos num afinador eletrônico, pois se um instrumento tiver um pouco fora da afinação, todo o trabalho da mixagem pode ser comprometido. Então esse é um ritual. Então ele afinou o contrabaixo corte dele, o Carlos instalou os microfones no amplificador, ele colocou os fones de ouvido, mas errou nos 3 takes que ele gravou. Daí ele pediu pro Pércio passar as notas pra ele. Aí o Pércio foi lá, catou a guitarra, uma Fender Strato, e passou as notas pra ele. Logo depois ele pegou a guitarra e colocou ali no suporte do lado dele. Então ele compôs ali uma linha de baixo, e em cerca de 3 ou 4 minutos ele pegou o fone e o Carlos deu o sinal. Bom, ele conseguiu acertar perfeitamente na segunda tentativa, eles ouviram, acharam que ficou bom e decidiram não gravar mais a linha de baixo, tinha ficado bom essa. Mas daí ele terminou, né? Ele terminou o que tinha feito e decidiu ficar para ver o Pércio gravar a primeira guitarra solo. Então o Pércio pegou a mesma guitarra que ele tinha colocado ali do lado, o Carlos aprontou os fones de ouvido e o computador, mas assim que ele deu o sinal, nenhuma nota que o experiente guitarrista tocava se encaixava na música. Ele se irritou muito e o moço que nos conta esse relato, eu não lembro o nome dele, tava do lado dele e viu que tinha alguma coisa errada. Pediu a guitarra e pegou o afinador. E em meio minuto eles se olharam perplexos e atônitos. A guitarra, a mesma que ele tinha usado ali para mostrar as notas, para ele gravar a linha de baixo, e que não havia sido mexida por ninguém, estava afinada, porém meio tom acima, com uma precisão assustadora. 440 Hz em Lá. E ele mostrou na tela do afinador as 6 cordas perfeitamente afinadas, só que meio tom acima. Ninguém soube explicar porque só estavam os 3 no estúdio. É algo que ele não sabe explicar. Ele diz que sim, instrumentos desafinam, normal, mas não tanto e com tanta precisão. E ainda pra cima. Daí ele reafinou a guitarra, o Pércio tocou e tal, deu tudo certo e ele foi embora para casa. Bom, ao chegar em casa ele contou o ocorrido e ele disse que isso realmente o afetou de alguma maneira. Mas a notícia veio no dia seguinte. O ídolo dele, Gary Moore, havia falecido naquele dia, naquele horário. Ele morreu em um hotel na Espanha de um ataque cardíaco fulminante. Ele disse que pensou por dias. Será que aquele artista que ele tanto admirava foi até o estúdio fazer uma visita para eles? Ou será que foi mais uma peça que a casa pregou neles? Algum fantasma? Ele diz que nunca saberá. E ele diz para ouvir as músicas, meus amigos,
E aí, será que foi o Gary Moore que foi lá afinar a guitarra? Bom, um exímio guitarrista afinaria de forma muito precisa, né? Uma guitarra meio tom acima. Será que ele tava querendo dizer algo? Essa música tem que ser gravada em 440 Hz em Lá. Gente, confesso que eu não sei muito o que eu tô falando aqui. Eu também toco guitarra, não. Eu brinco com a guitarra. Eu fiz aulas com o meu professor, Adriano Hilário. Tocava lá algumas coisinhas e agora ela está lá empoeirando no canto, coitada. Mas eu não entendo direito essas coisas, técnica e profissional, não entendo. Mas, gente, isso, sabe, contando essa história, parece aquelas histórias de famosos e fantasmas. É um caso muito estranho, uma guitarra ser afinada do nada. Primeiro ela tá num tom, de repente não encaixa mais nesse tom e ela parada ali, ela foi com uma afinação perfeitamente meio tom acima. Porque você tem que apertar pra ela subir o tom, sabe? Não afrouxar, porque geralmente afrouxa. Acho que é isso, tô falando besteira? Não. E quem explica isso? Que legal, vocês têm um relato muito legal, banda Mary Ann. E aí, vocês gostaram do relato? Eu gostei muito. Se vocês gostaram, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue no Instagram, seja um patrão do Patreon e se quiser enviar alguma coisa pra gente, aqui está o endereço. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Vamos tocar guitarra, gente.